Caros amigos, votos de muito bom dia. Estamos de regresso para mais uma emissão do programa Caminhos da Consciência, programa número 2, que, como sempre, recebe em estúdio a Andreia Ferreira. Andreia, muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. E muito obrigado por estar cá mais uma vez, é sempre um prazer. Eu que agradeço. E vamos dar uma continuação. Eu costumo dizer que é mais ou menos uma continuação do programa anterior. E eu vou começar o programa de hoje com algumas perguntas. E vamos ver se o Manel também reflete sobre elas e sabe responder. A Andreia está-me a converter. Ora bem, primeira pergunta. O que você está a fazer hoje te traz satisfação? Segunda pergunta. O que você está a fazer hoje da sua vida vai te levar aonde você pretende chegar? Terceira pergunta. Os seus relacionamentos, e aqui podemos falar relacionamentos amorosos, enfim, todos os tipos de relacionamentos, eles são satisfatórios? Eles preenchem a tua vida, o teu coração? Você se sente realizado? O que você faz realmente para os mudar? Seja a que aspecto for da sua vida. De uma certa maneira, eu acho que tem um pouquinho, vamos dizer assim, a ver com o programa passado, porque os ouvintes que nos acompanharam, no caso, desde o primeiro programa, nós falamos sobre as metas e objetivos para 2018, o que realmente queríamos sobre esse ano. E acho que tudo passa por aí, não é? E aí, tudo no fundo passa porque o que realmente me incomoda, o que eu faço para realmente mudar o que me incomoda e por onde é que eu começo? As pessoas depois não sabem por onde é que começo. E aí eu digo, aquela vida de segunda a sexta, casa, trabalho, uma vida que para alguns até tem uma vida profissional bastante estruturada. Por que também não estruturam, vamos dizer assim, a nível de relacionamentos? Ou ao contrário, não é? Há pessoas que têm uma vida familiar e a nível de relacionamentos bastante equilibrada, mas têm um verdadeiro caos a nível profissional de carreira e um trabalho insatisfatório. Por que não conseguem equilibrar todos os aspectos da sua vida? Com certeza, uns vão ter mais sucessos do que o outro, mas por que não tentar equilibrar? Por onde é que temos que começar? E já agora digo aos meus ouvintes que eu sempre preparo, como é lógico, o programa para trazer aqui algum tema que eu acho que seja interessante, ou que eu espero que seja interessante e que vá de encontro às necessidades das pessoas, e daí até falamos no último programa. É bom lembrar que aceitamos sugestões, agradeço. Tudo passa do nosso pensamento, porque tudo que a gente cria vem do nosso pensamento. E aí voltamos a outro problema. Ok, é só pensar? Não. Eu tive a assistir algumas palestras sobre muitos físicos quânticos, e para quem se interessa no assunto, existe um livro que é A Física da Alma, de um físico indiano, mas que está naturalizado nos Estados Unidos, é americano, há muitos anos, que se chama Amit Goswami. E tem um filme no YouTube que já está até traduzido, que é What Deeply Do You Know? Acho que é esse o nome, se não estou a falar mal agora no meu inglês. Mas que fala sobre justamente a força do pensamento. Só que não é você pensar hoje e daqui a 2 ou 3 dias, não. É pensar com foco e atenção durante o tempo necessário para que a transformação na sua mente seja feita. Porque, começa por aí, por que é tão difícil nós mudarmos um hábito? Por que é tão difícil a gente mudar aquele pensamento, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu não sou capaz? Ou seja, nós temos muitas crenças, muitos conceitos e preconceitos, muitos, graças a Deus, espero eu, a nosso favor, e muitos contra, que não nos possibilitam justamente nessas particularidades da vida, seja a nível profissional ou emocional, dar o nosso avanço e realmente mudarmos. Porque ali é uma pedra que não nos deixa, é um bloqueio. E é fácil mudar? Se você perguntar a qualquer pessoa, olha, é fácil mudar um hábito? É fácil? Você consegue se mudar facilmente? Só que eu já tive, não vou aqui justificar o quê, até para que a pessoa não se sinta melindrada em questão, mas já tive uma pessoa com quem conversava sobre um determinado assunto que estava errado. Eu entendia que estava errado e então expliquei à pessoa como é que a situação deveria ser. A pessoa chegou a determinada altura que se calou, ouviu-me falar, de facto percebeu que eu tinha razão, mas disse uma coisa muito simples: não quero conversa nenhuma porque o que eu aprendi foi isto e isto é o que está certo. Por exemplo. E eu perguntei-lhe, mas isso está errado, tens consciência que está errado? Tenho, mas é assim que eu aprendi. Nós temos crenças, é muito complicado mudar. Eu acho que já é um passo, e eu estou a dizer eu como ser humano, como se calhar milhares e milhares de pessoas no mundo,
Eu tenho os meus bloqueios, é lógico, tenho crenças que eu sei que me prejudicam em muitos níveis na minha vida, mas acho eu que pelo menos já cheguei àquele ponto, ok, eu quero mudar isso. Mas e esse é um grande passo. Esse é um grande passo. A pessoa saber que precisa mudar. Exato. Porque ela não vai passar a vida se esconder atrás de medicamentos. E aqui nós sabemos que houve aqui a pesquisa, e de vez em quando até se passa na televisão, de que os portugueses são aqueles que mais medicamentos tomam a nível de ansiolíticos e antidepressivos, não é? Precisamente. Por exemplo, eu quero mudar. Passa justamente por mim, ok? Há alturas na vida, há fases na vida em que precisamos de uma bengala. E acho que sim, que os medicamentos e todas as terapias que estão a dispor, a gente deve aproveitá-las já que existem e estão aí. Ok, mas a cura, seja ela da sua vida, de um hábito, de um vício, passa sobretudo por você. Então você tem que focar o seu pensamento durante um tempo determinado e com foco e atenção. E durante um bom tempo. Porque se você perguntar e pensar... É fácil mudar? Não. Eu agora vou mencionar algo que, respeitando todas as religiões... Até porque nós apegamos a determinados conceitos pré-concebidos, a determinadas ideias pré-concebidas, situações até muito complicadas. Nós somos aquilo que nos ensinam, por exemplo, na religião. A maioria de nós somos católicos, mas se nos dissessem quando nascemos temos de ser muçulmanos, temos de ser hindus, nós éramos exatamente aquilo que os nossos pais são. Portanto, exatamente. Quando temos estes conceitos, estas ideias pré-concebidas ou pré-determinadas, há alguma dificuldade na mudança. A mudança é sempre complicada, até porque há um medo do desconhecido, não é? E depois dá a preguiça, porque o que você já conhece é confortável. Pode até não avançares na vida e continuares insatisfeito. Um amigo meu que é visual, cego, e a palavra cego não é desprestigiante, ceguinho é. Portanto, e eu sei perfeitamente o que estou a falar, porque tenho 2 amigos nessa situação, e um indivíduo, portanto um amigo meu cego, que na altura tinha já uns aninhos, era professor na Universidade do Minho, e eu perguntei-lhe, eu conheci-o da atividade ligada à rádio, e perguntei-lhe, professor, então imagine que ele tinha 45 anos, eu tinha na altura 20, 18, 20 anos, se pudesse, imagine que havia a possibilidade de ver, queria dizer-lhe não. A minha vida foi feita de tantos hábitos sem ver, sem imaginar. Eu prefiro estar como estou, porque o que ia ter que aprender ia dar cabo de mim e ia me desiludir muito. Portanto, lá está, é um exemplo do que a mudança custa. Exatamente. Não é? Mas dependendo da mudança, exatamente, dependendo da mudança da pessoa em diferentes graus. O que se calhar para você é confortável, para mim não é. Precisamente. E como é lógico, dependendo da pessoa, da vida, do meio em que ela foi criada, das suas crenças, até que ponto aquele hábito está enraizado nela ou não. Ou seja, há imensos fatores que podem ajudar, atenuar ou prejudicar essa mudança de hábito. Mas é difícil. E depois temos uma coisa muito mais complicada, que quando pensamos na mudança, pensamos também em quem nos rodeia na sociedade. Portanto, nós olhamos para nós, mas vivemos sempre a pensar, mas o que é que ele vai pensar? Pronto, eu sou o exemplo disso. E agora digo aqui para os ouvintes, andei meses a vir para ter com o Manel e a dar essa hipótese de criar esse programa. Olha, vejam lá, meninos e meninas, senhores e senhoras do outro lado, a que ponto uma pessoa chega. E o que as pessoas vão pensar, Andréia, agora? Confissão. É verdade, é mesmo. Ora bem... Andréia, me confesso. Eu me confesso. A Andréia passou também por essa encruzilhada, não é? Até que tomou a decisão. Se calhar agora, a partir de agora, não é? Alguma pessoa que ouça a Rádio Voz de Basto e que, espero eu, goste do programa, se calhar vai dizer assim, olha, teve uma ótima ideia, já devia ter feito antes, espero eu. Ou então, vou ser interpelada para alguém na rua e dizer assim, olha, o que é que lhe deu na cabeça, o que é que estava... Opa, não sei. Sabe que há pessoas para tudo, como nós costumamos de facto dizer, mas nós às vezes temos também uma ideia um pouco retrógrada, dizia eu, da capacidade das pessoas assimilarem aquilo que ouvem. Há coisas muito complicadas que eu acredito que sim, acredito que, e nem vou tocar em assunto nenhum em concreto, mas há outros que as pessoas já aceitam bem, até porque, por amor de Deus, estamos no século XXI, não é? Exato. E foi justamente uma amiga que falou-me basicamente isso, de uma maneira mais detalhada, estávamos a conversar, isso que o Manel acabou de falar. André, nós estamos no século XXI. Por exemplo, todas as pessoas que me conhecem mais, ou que são meus amigos pelo Facebook, basta ser amigo pelo Facebook, mesmo que não me conheça pessoalmente, eu sou uma pessoa que me exponho muito pouco, mas isso sou eu, e não estou aqui a falar de ninguém, atenção, cada um faz o que bem entender do seu Facebook. Mas eu basicamente uso o meu Facebook para... Profissionalmente. Profissionalmente, exatamente. E falo das minhas terapias, do reiki, do tarot terapêutico, totalmente diferente dessa adivinhação de cartas que anda por aí, com todo respeito. E
da auriculoterapia, que é uma acupuntura. Nós um dia também vamos aqui... Sim, com certeza. Basta sugerirem. Se sugerirem, aí eu ganho mais força. Eu acredito que se um dia tiver que falar dessas questões do tarot e tudo... vai funcionar, vai funcionar. Ou seja... E os nossos ouvintes, principalmente as nossas ouvintes, estarão com o ouvidinho colado ao rádio. Espero eu. Muito bem. Ia falar dos meus workshops que eu tenho feito sobre a Cabala. E lá está, eu há bocado ia falar sobre isso. Não querendo falar desta ou daquela religião, desta ou daquela doutrina. Cabala, deixa-me só explicar, porque as pessoas em Portugal têm a ideia que a Cabala é uma coisa que se monta para fazer mal a alguém. Não, a Cabala é uma religião, podemos assim dizer. Inclusive, eu quando estou agora aqui a falar da Cabala, desse workshop que dei no último dia 3, que era justamente sobre a Cabala e o tarô, uma relação da Cabala esotérica, ou seja, é a Cabala vista com os arquétipos das cartas do tarô, porque as cartas do tarô são arquétipos da nossa vida, do nosso cotidiano. Não tem nada a ver com jogos de carta e adivinhações, ok? É um estudo que eu até acho muito bonito e que faz a gente refletir sobre a nossa vida, é simplesmente isso. Agora, para quem quer, eu mesmo, por falta de conhecimento, por ignorância no assunto, quando comecei a pesquisar a Cabala dos judeus é um estudo sobre os 5 primeiros livros, se é assim que se fala, e peço desculpas se estou a falar aqui asneira, do Antigo Testamento. E são muitos, a própria Igreja Católica tem, acho que são 65. O Antigo Testamento é um bocadinho esquecido. Se calhar não interessa mexer-lhe muito, digo eu, mas isso é outra questão. Bom, mas íamos falar então das leis da força do pensamento, que é isto que estamos aqui a falar hoje. Ou seja, e agora, usar então a nossa essa energia motriz, que no fundo é ela que nos leva a realizar e a movimentar a nossa vida, porque antes de fazermos qualquer coisa, ela passou pelo nosso pensamento. Isso é uma questão de lógica, não é? Só que isso é tão automático que acho que no fundo nós nem damos por ela. Mas acho que também, e lá está, como o Manuel falou, já estamos no século XXI, acho que já faz parte nós começarmos a pensar mais um bocadinho se faz sentido estarmos sempre ligados ao piloto automático. Porque eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem vivido hoje. Estamos a viver no piloto automático, né? E daí, quando esse piloto automático está naquele ponto onde a minha vida já não me faz sentido, o que eu faço não vai me levar a lado nenhum, aonde eu estou, o que eu estou fazendo agora vai me levar onde eu pretendo daqui a 1 ou 2 anos. E eu vou dizer pela minha experiência, Manel, porque eu não posso falar sobre as outras pessoas, eu costumo dar o exemplo sempre da minha pessoa. Sobretudo quando a gente já tem os filhos mais velhos, como a gente costuma dizer, já meio encaminhados, e que já não há aquela dependência da mãe todo dia de vai levar à escola, vai dar o pequeno almoço, enfim. Nós começamos a ter um pouquinho mais de tempo para nós. E, pelo menos comigo, foi quando eu comecei a pôr em questão muitas coisas e comecei a reparar que muitas coisas faziam sentido e outras eu comecei mesmo a me perguntar assim, meu Deus, para que eu ainda faço isso desta maneira na minha vida? E só lamento não ter pensado nisso mais cedo, para lhe ser sincera. Por isso, eu trouxe aqui as leis do universo, que vim hoje com um programa com intuito, um bocadinho encaminhado do programa anterior, que vou ler um bocadinho para vocês o que consta cada lei, e espero que contribua em alguma coisa para, se calhar hoje, dar aquele clique que faltava para você responder aquelas primeiras perguntas do programa, né? Não são perguntas muito fáceis. Eu estive a olhar para elas e a avaliar. E só a primeira é que eu lhe consigo dizer que estou contente com o que faço. Sim. Isso sim. Agora, o resto digo assim bem. Escrevi, não sei. Ora bem, primeira lei. A lei do pensamento. Tudo começa no pensamento, pois o homem se transforma naquilo que ele pensa que ele é. Atenção a essa frase, não é? Se nós formos pensar e refletir sobre ela, é muito importante. Tudo que foi criado até hoje foi criado 2 vezes. Primeiro, no seu pensamento, e depois a materialização que você faz do seu pensamento. Quando você sonha ou deseja algo, você organiza os seus pensamentos em torno disso que você deseja, dos seus sonhos, para que eles então se realizem. Então, eu digo ao ouvinte que comece a vigiar, a tomar consciência dos seus pensamentos. Comece realmente a pensar aquilo que deseja ter, aquilo que você deseja ver em sua vida concretizado, os seus objetivos, os seus sonhos. E com o tempo e com o uso correto desta e das outras leis que eu vou enunciar, comece a tentar colocá-las em prática. E, num determinado tempo, e atenção, e agora eu vou dizer no tempo de Deus ou no tempo do universo, se assim o ouvinte preferir entender,
não no seu tempo, mas no tempo apropriado, as coisas acontecerão. Porque isso é muito importante. Nós queremos as coisas, as mudanças para hoje. E não é no nosso tempo. Vou agora para a segunda lei. Espero que a primeira lei tenha feito sentido a todos. A lei dos recursos. Essa lei é bastante curiosa e eu nunca tinha pensado nisso, vou ser sincera. Um dos maiores erros e enganos que nós cometemos hoje é acreditar que os recursos que existem no mundo estão para acabar, são escassos. Não. O universo é como se fosse formado também por uma substância sem forma, mas que contém uma energia viva dentro dela. E que todos os nossos pensamentos ficam impressos nesse universo. E aí voltamos a falar na física quântica, na teoria das possibilidades, só que isso daria mais 2 ou 3 programas. E eu hoje só vim mesmo para enunciar as leis. O que eu quero dizer é o seguinte: o universo é feito dessa substância viva, dessa fonte inteligente que cria de acordo com os pensamentos que são lá, de acordo com a força do pensamento que você emana. É como se essa grande massa energética, ela contém todos os pensamentos para depois executá-los, para depois colocá-los em prática. Agora lá está, mas você tem que pensar com foco, atenção, consistência e durante um tempo para que essa possibilidade que está no campo das possibilidades do universo realmente se concretize. Mas não existe aquele medo que uma pessoa poderá dizer assim: eu não vou desejar isso porque não vai haver recurso para isso. Para o universo nada é impossível, daí a lei dos recursos, tudo é possível. Terceira lei é a lei da atração. Eu acho que a lei da atração é a que as pessoas mais conhecem por causa daquele filme do Segredo. Ou seja, essa lei diz-nos que não basta, você realmente tem que pensar aquilo que deseja, mas atenção, não basta você desejar, você tem que colocar sentimento, você tem que colocar, é muito curioso, imagina, vou dar aqui um exemplo que se calhar é mais fácil para explicar essa lei. Imagina que o Manel quer comprar um determinado carro. O Manel, quando pensa no carro, não é? E na compra do carro, em obter o carro, já deve pensar com o sentimento que já obtém o carro, que já tem o carro, inclusive, que o carro já está na sua garagem. Ou seja, isso não é fácil porque nós não fomos habituados. Se calhar, você for perguntar a uma pessoa que esteja habituada a meditar, a refletir sobre os seus pensamentos, para ela pensar com um sentimento, ou seja, no caso, o sentimento de que já obtém o carro, o objeto de desejo, para ela é muito mais fácil. Acho que para nós, nesse mundo materialista, é algo muito difícil, porque nós estamos habituados a pensar apenas naquilo que é palpável, né? Naquilo que, ok, eu agora realmente sei que tenho isso porque está em minhas mãos. Precisamente. Então não conseguimos ter o sentimento de posse sem realmente antes possuir. É difícil. A lei do receber. Eu achei essa lei o máximo. Porque chamou minha atenção porque essa lei fala sobre o seguinte: nós, muitas das vezes, não alcançamos os nossos objetivos, não obtemos o nosso objeto de desejo, porque nós não nos achamos merecedores. E eu achei isso curioso. Uma pessoa não se acha merecedora. De alguma maneira, ela acha que não o objeto dela não é importante o suficiente, ou porque todo o resto, todas as pessoas no mundo merecem mais do que ela, ou ela não é boa o suficiente para merecer aquilo. Eu nem sequer fazia ideia de que havia esse tipo de lei. Ou seja, eu quando digo leis universais, estou a enumerar de uma maneira muito básica cada uma delas, apenas para as pessoas refletirem a partir de hoje sobre isso, porque é o seguinte, acho que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar os tais objetivos que falamos no programa passado, porque realmente estamos completamente fora do caminho. Ou seja, de maneira nenhuma, eu pelo menos não conheço ninguém que diga-me assim: olha, eu realmente mantenho foco, atenção, me sinto merecedor, sinto que atraio, porque quando penso que quero algo, eu sinto que já possuo esse objeto. Seja sincero, Mané, você conhece alguém? Sinceramente, penso que não. Não é? E você conhece um bom número de pessoas, eu também. Exatamente. Ok? E quando vem esse assunto, e eu, até às vezes com algumas alunas de ginástica e tudo comentamos, não conheço ninguém. Todas as pessoas logo na primeira lei, é mesmo, é assim. Nem sequer nunca pararam para pensar no assunto. Então você tem que aprender a receber.
incrível, né? Enquanto a gente pensa que é quase... você tem que aprender a merecer? Tem. Você não foi feito para acreditar que merece. Acho que isso tem muito a ver com nossa educação. Depois, a quinta lei, a lei da gratidão. Essa lei é muito bonita, se calhar é a mais valiosa, é a mais humana, que é o sermos gratos. Imagine uma pessoa que está numa fase financeira muito complicada da sua vida. É lógico que eu acredito que ela peça com todas as suas forças para que a sua vida financeira melhore. Mas será que ela também agradece por tudo que já conseguiu? Aí é que está. Por mínimo, porque no fundo, todos nós, em algum momento na vida, fomos ajudados. Fomos ajudados, E a lei da gratidão você tem que aprender a pedir, você tem que sentir que merece receber, mas também tem que ser grato por tudo que tem até hoje, por tudo que conseguiu. Até porque há a frase, até se aplica a uma música de um cantor português, o António Variações, mas é dar e receber. Olha, precisamente. Saber dar para saber, ou melhor, saber mesmo receber isso. Para saber dar ou saber dar para saber exatamente. receber. E a lei da gratidão tem a ver com isso. Exatamente. Não é? Lei da compensação. Devemos ser gratos, portanto. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que, e eu digo por mim, acho que peço muito. Esqueço muitas das vezes de agradecer, com certeza. Com certeza não me sinto merecedora, pelo menos algumas vezes não. Lá está, acho que já dei alguns passinhos e já vou tentando aqui entender e aplicar. A evolução é o que conta, é que nós tenhamos a capacidade de, acima de tudo, de reconhecer que em determinada altura fomos ajudados e depois de reconhecer que devíamos ter tido a capacidade de agradecer, não o fizemos, mas vamos invertendo essa situação. Exatamente, E lá está. Vamos mudando, vamos evoluindo, no bom sentido. Isso exatamente. E vou lhe dizer uma coisa, Manel, por exemplo, um dos meus pensamentos do programa aqui da rádio, e lá vai mais outra confissão minha, hoje é o dia da confissão, é justamente isso. Ok. Há 1 ou 2 anos, enfim, já não me lembro, para ser sinceros, o tempo passa rápido, se calhar até mais, deu-me aquele clique. A maneira como eu tenho a minha vida é como eu quero que ela continue a ter daqui a 10 anos? Não. Então, Andréia, comece a pensar, comece a fazer alguma coisa para mudar. Comece a deixar de ter medo sobre o que as pessoas vão pensar naquilo que você acredita. E depois dessa fase ter sido ultrapassada por mim, ok, agora eu vou levar isso às pessoas, porque pode ser que esse clique que deu em mim, quem esteja me ouvindo, espero eu. Um pouco como estava aqui a ouvi-la, é um pouco como aquela frase do presidente do Kennedy, quando diz... não perguntes o que é que a América pode fazer por ti, ou o que é que o teu país pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pelo teu país. Ou seja, nós devemos perguntar o que é que nós podemos fazer pelos outros e não esperar que sejam os outros a fazer por nós. Exatamente. Inclusive, tem um bocadinho a ver com a lei do retorno, ou seja, ou a lei da causa e efeito, que tem a ver com aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de karma, que era um tema para um próximo programa, que eu acho que também é interessante, que tem a ver com isso. Precisamente. Cada vez que eu dou uma parte de mim, seja a nível de conhecimento, de afeto, do meu tempo dedicado, ok, eu dei sem interesse algum. Espero de coração que hoje esse programa faça efeito, nem que seja uma única pessoa. Muito simples para explicarmos aqui a lei da causa e efeito. Você, não estou a falar da Andréia, obviamente, mas a pessoa que está a ouvir, os nossos ouvintes, vai a conduzir e bebeu demais. Ultrapassou ali os limites e então a causa foi que bebeu demais, o efeito é que vai ser multado e pode ficar sem carta e pagar uma multa. Portanto, há sempre, para todas as coisas boas ou más que fazemos, há sempre uma recompensa. Para toda a causa é um efeito. Há sempre um efeito, exatamente. E acho que as pessoas romantizam muito karma. Essa pessoa é meu karma. Não, essa pessoa não é karma, ninguém é karma de ninguém. Isso é um erro muito... Pronto, isso foi propagado também um bocadinho nas novelas e nos cinemas. É muito hollywoodesco, não é? Mas isso vai ficar para o próximo programa, porque eu acho que nós pensamos que o que fazemos hoje é o que vamos colher amanhã. Então, plante boas sementes hoje para colher boas frutas amanhã, senão a coisa não vai correr bem. Precisamente. Lei da compensação. Ora bem, a lei da compensação, e já lá está, tem a ver com a lei da causa e efeito, porque é uma consequência. E se a gente for pensar na Bíblia, Jesus já dizia, né? Plantai e colhei. Então, vamos lá pensar bem no que nós estamos a plantar hoje. Estude, reflita sobre o seu hoje para colher amanhã. Eu, a investigar um bocadinho um livro para trazer hoje essa dica aqui para o programa, li uma coisa sobre Santo Agostinho que eu achei muito interessante. Santo Agostinho dizia que uma das metas, uma das formas para nós termos uma vida plena e equilibrada, a nível geral, é todos os dias, no final do dia, reflita sobre tudo o que fez nesse dia.
Se tiver que pedir desculpa a alguém, peça. Se tiver que remediar uma situação, faça. Se tiver que se sentir orgulhoso, feliz e alegre, sinta. Agradeça que teve a oportunidade de naquele dia também ter feito bem a alguém, de ter se ajudado até mesmo a si mesmo. Porque o fato da gente também se sentir bem e dizer assim, olha, eu mereço, eu consegui. Não é egoísmo nenhum, eu acho que isso é outra má crença na qual nós fomos criados, não é? Cada vez que uma pessoa se elogia, está sendo gabarola. Não é bem assim, não é? Há aqui um limite para as coisas. E Santo Agostinho dá realmente essa dica, que todos os dias nós devíamos realmente refletir sobre as nossas ações do dia. Por quê? Porque vamos escolhê-las no dia seguinte. Então, se queremos uma vida mais equilibrada e mais plena, vamos começar a refletir no nosso final do dia. Lei da não resistência. Bora bem, segundo os autores dos vários livros que eu andei aqui a pesquisar, é a lei mais difícil. E ela diz o seguinte, que nós somos muito teimosos, eu sou, nós teimamos naquilo que não é para ser seguido. E eu achei isso muito curioso, essa lei, e me faz lembrar um bocado, por exemplo, as crianças. Se uma criança está a fazer uma asneira qualquer, e você diz assim para uma criança, por exemplo, ela tem canetas, olha, cuidado que vai sujar a tua roupa, essa tinta não sai, cuidado com a parede. Tal você fala isso, ela vai lá e faz. Às tantas, se você não tivesse falado nada, a criança nem se lembrava, nem ela com a caneta na parede, nem na roupa, nem lado nenhum, não é? Então nós temos uma tendência para focarmos no problema. Olha que estupidez, mas eu nunca tinha pensado nisso, é que é tão estúpido também quanto isso. Ok, você tem que focar numa solução, mas existem problemas que você vai dizer assim, olha André, ok, mas há problemas que é difícil, que não me cabe a mim, eu não tenho capacidade emocional da solução. Então não pense no problema, porque diz Dalai Lama que a solução vai chegar no tempo que tem que chegar, não no teu tempo, no tal tempo universal apropriado que disse a primeira lei, ou seja, você tem que tirar o foco do problema. Eu até quis imaginar isso como, por exemplo, imaginem que o universo, então, aquela tal massa inteligente cheia de energia, e você lançou o seu problema, aquele problema que você é incapaz de resolver, e que você realmente diz assim, não, desisto. A partir de hoje, Deus, o universo, o cosmos, respeitando todas as pessoas e crenças, eu entrego esse meu problema. E você, Manel, deixa de pensar naquele problema. Acredite você ou não, se você fizer isso com foco, atenção e fé, o problema vai se solucionar no tempo devido. Essa é a lei da não resistência. Não seja resistente aos seus problemas. É quase como que você tem que sair da frente para o universo lançar e conseguir lançar a solução. Lei do perdão. Essa lei do perdão, eu acho que ela já diz tudo, né? Até que ponto nós deixamos o rancor, os ressentimentos, as mágoas tomarem conta da nossa vida. Tudo pode ser perdoado ou não? Ora bem, tá aí uma boa questão. Sim. Eu até vou dizer uma coisa, eu acho que nós porque conseguimos. eu acho que há coisas que não se podem perdoar. Atenção, perdoar não é esquecer. Exatamente. Aí é que está a diferença. Ou seja, imagina o Manel me faz algo que eu não consigo perdoar. Exatamente. Vamos então pôr nesse patamar. Eu vou fazer o meu esforço, e aí eu digo mesmo a nível espiritual, porque isso, para realmente eu tentar perdoar, não é só a nível emocional, mental, vamos a um nível espiritual, acreditando que nós somos corpo, mente, espírito, ok? Para perdoá-lo. Mas eu não vou esquecer. Mas eu não vou desejar mal a Manel, eu não vou retribuir o mesmo, na mesma moeda, ou seja, para mim o perdão é isso. Eu não consigo conceber, ou pelo menos não tenho as virtudes necessárias para esquecer mesmo. Eu acho que ninguém tem. Eu também acho que ninguém tem, mas eu não tenho. Eu acho que há pessoas que... Ou seja, alguém me comete uma falha, eu perdoo, mas não esqueço. Ou seja, não desejo mal, não vou retribuir na mesma moeda, mas dizer que daí vou esquecer. Agora, também o problema é esse. Ok, você não esquece, mas você vai remoer aquele sentimento e cada vez que passar por aquela pessoa, volta o ressentimento, volta o rancor. A quem é que você está fazendo mal a fazer isso? A você mesmo, a mais ninguém. Não é? Precisamente. Então, a lei do perdão, do perdão é a lei mais libertadora, acho eu. A lei do sacrifício. Ora bem, agora vamos a uma coisa que eu acho muito incrível, que é a força da vontade. Para quem se debruçar um bocadinho sobre a força do pensamento, vai entender que
ok, o pensamento é essa força motriz no qual eu penso e logo crio, né? Eu crio minha realidade de acordo com aquilo que eu penso. E lá está, eu sou de acordo com aquilo que eu penso que sou. Então a lei do sacrifício vai nos dizer o seguinte, que eu jamais terei sucesso se eu não abdicar tempo, força, trabalho, estudo, determinação, disciplina, ou seja, força de vontade, foco, atenção, durante um determinado tempo. Você, sem a lei do sacrifício, você não consegue obter o seu objeto de desejo. Tem lógica? Acho que é uma lei que as pessoas, quando sempre chegam a meio do caminho, desistem, porque manter essa força de vontade durante um determinado tempo, lá está, é difícil. Daí ser o nome da lei, a lei do sacrifício. Muito bem. E agora mais duas leis, para terminarmos as leis universais. A lei da obediência. Essa é a mais simples. Tinha que ter uma que fosse mais fácil, né? Nem tudo pode ser mau, como costuma dizer, ou difícil. Essa lei, que é a lei da obediência, diz que é o seguinte, ela vem nos dizer que nós devemos tentar seguir mais ou menos todas essas leis que eu estou aqui a enumerar. Ou seja, se calhar vai haver pessoas que, por exemplo, vão conseguir manter a lei do sacrifício, outros vão conseguir manter a lei do perdão de uma maneira mais fácil que a do sacrifício, se calhar, entende? De acordo com as pessoas, não é? Com a nossa maneira de ser e de estar, vai haver leis que para nós vai ser mais difícil do que outras, mas a lei da obediência é que realmente nós temos que, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, temos que tentar, para alcançar o sucesso em algo na nossa vida, analisar essas leis todas e ver de que maneira eu posso juntá-las para atingir determinado objetivo. E a lei do sucesso, que é a última. A lei do sucesso diz que todos chegarão, sem dúvida, ao sucesso, olha, atenção, hein? Isso não fui eu que falei, caros ouvintes. Foram vários autores, vários livros, a lei do sucesso. Todos aqueles que obedecerem chegarão, sem dúvida, ao sucesso. Aprenda como conquistar o sucesso. Agora a questão é, o que o sucesso representa para você? É outra questão que eu acho que muita gente, quando você pergunta assim, olha, o que você deseja, o que você quer ser, o que você deseja alcançar? Eu acho que muitas pessoas não sabem o que desejam realmente alcançar. Então, antes de, lá está, só faz lógica você juntar essas leis para alcançar o sucesso, um determinado sucesso, objeto, quando você tem certeza daquilo que você quer. E cuidado, porque uma pessoa que foque muito seu pensamento durante algum tempo, com foco e atenção, imagina que ela se arrepende e dá foco e atenção a alguém ou a uma situação que depois ela descobre que não era bem o que ela queria. Então, voltando a uma frase, para você ser sincera, eu não sei se foi Sócrates, qual foi o filósofo que disse, cuidado com aquilo que deseja. Não é? Porque nem sempre nós estamos assim tão certos daquilo que queremos. Eu acho que até há muita gente que, se você parar hoje na rua e perguntar a algumas pessoas, olha, se pudesse hoje mudar a sua vida, o que realmente desejaria para a sua vida? Não sei se as pessoas teriam tanta facilidade e responderiam tão prontamente isso. E aqui terminam as leis, onde eu espero que realmente, de alguma maneira, elas façam algum sentido, deem uma ajuda nesse início de ano para que as pessoas, tal como no programa anterior, consigam alguma realização, consigam realmente parar para pensar um bocadinho mais sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Muito bem. Cá voltaremos então de hoje 8 dias, continuando a analisar uma série de assuntos que são muito importantes. Estava aqui a tentar ver quem era o autor de Cuidado com Aquilo que Desejas, mas entretanto acabei por não conseguir. Para o próximo programa. Sei que há muita gente que utilizou essa frase, estava a ver que, por exemplo... está, e às vezes a gente vai vendo os livros diferentes, autores diferentes expressam a frase, o mesmo sentido de maneira diferente, e vou-vos ser sincera, já li imensas coisas de maneiras diferentes e acabo por me perder em alguns... a esquecer e a trocar alguns nomes. Então, para não cair em erro, o mais apropriado que achei aqui, que é uma frase do David Gale, que dizia: cuidado com o que você deseja, não pelo facto de não conseguir, mas pelo facto de não querer mais quando conseguir. Ver? Que é o que estávamos aqui a falar. Exatamente. E por isso é assim, lá está voltando a frase de Santo Agostinho. Reflita bem sobre o seu dia de hoje. Não só sobre aquilo que você quer corrigir, mas, por exemplo, sobre aquilo que realmente deseja para amanhã. A lei do causa e efeito. Andreia, cá voltaremos de hoje 8 dias. Foi um prazer.